Olá, meninas! Dando continuidade ao nosso jogo de banheiro coruja com barbante número 8, nesse vídeo vamos aprender a trabalhar o tapete para lavabo rosto de coruja. Ele é muito bonito, o formato dele é apenas o rosto da coruja e vai trazer um grande diferencial ao seu jogo. Todo produzido com barbante número 8, tanto aqui a base com barbante natural, quanto as partes coloridas também. Ok? Então vamos começar. Vamos começar fazendo um círculo mágico com barbante natural. Vou puxar o fio aqui por dentro e fazer agora 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Agora vou fazer mais 15 pontos altos. Terminado então os pontos altos, terei um total de 16 pontos, contando aqui com as 3 correntes iniciais. Ok? Então, vamos puxar o fio aqui do círculo mágico para fechar o círculo. E agora, eu prendo aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a carreira. Com a nossa carreira já finalizada, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora vou fazer um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos altos juntos em cada ponto de base. Aqui no espaço que eu tenho as 3 correntes, vou fazer o aumento aqui por último, para que depois a gente não veja um espaço, que normalmente fica aqui quando fazemos o ponto aqui primeiro. Então, faço as 3 correntes. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço 2 pontos altos e vou fazendo o mesmo por toda a carreira. Chegando aqui ao final da carreira, já no espaço das 3 correntes, então aqui eu vou fazer o último ponto alto da carreira e fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, vai ficar assim o seu círculo. Novamente, subo 3 correntes. Vou fazer o aumento sempre aqui no final da carreira. Então, conto já essas 3 correntes aqui como um ponto de aumento. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. E no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. No próximo ponto, faço apenas um ponto alto. E no próximo, novamente com aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira. Em um ponto de base, eu faço um ponto alto apenas, e no próximo, faço 2 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui a carreira e já mostro para vocês já a finalização dela. Já finalizando a carreira, vou fazer um ponto alto aqui no mesmo espaço onde tenho as 3 correntes e finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, até agora, nosso trabalho estará dessa forma. Vou subir novamente 3 correntes,
Vou contar sempre essas 3 correntes aqui como ponto de aumento. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. E no próximo ponto, faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, novamente um ponto alto. E no próximo, mais um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, essa carreira aqui, a sequência será de um aumento, 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente, mais um aumento, que são os 2 pontos altos juntos, e mais um ponto alto nos próximos 2 pontos de base. A cada, então, 2 pontos, faço um aumento. Então, vou trabalhar essa carreira e volto mostrando para você como vai ficar. Já finalizando aqui a minha carreira, então, vou fazer aqui nas 3 correntes, então, faço o ponto de aumento. E finalizo com ponto baixíssimo, aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, nosso trabalho estará até agora dessa forma. Novamente, faço 3 correntes, já conto essas 3 correntes aqui como ponto de aumento. Então, faço um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo ponto de base, faço novamente mais um ponto alto. E no próximo, novamente um ponto alto. No próximo ponto de base, vou fazer um aumento. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, novamente, um ponto alto. No próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos altos juntos. Então, a sequência dessa carreira aqui será um aumento, 3 pontos altos, um aumento e depois 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, vou fazer essa carreira aqui, sempre vou finalizar ela fazendo um aumento aqui junto das 3 correntes e finalizo com ponto baixíssimo na terceira e vou fazer mais 3 carreiras. Nessa aqui, então, a cada 3 pontos altos eu tenho um aumento. Na próxima, a cada 4 pontos altos eu vou fazer um aumento. Na próxima, a cada 5 pontos altos farei um aumento. E na terceira corrente que eu vou aumentar, além dessa, a cada 6 pontos altos vou fazer um aumento. Entenderam? Então, aqui eu comecei com pontos altos, a primeira. Na segunda, eu fiz um aumento em cada ponto de base. Aqui na terceira, fiz um ponto alto e um aumento. Na quarta, eu já faço a cada 2 pontos altos, eu faço um aumento. Aqui na quinta carreira, que é agora onde estamos, a cada 3 pontos altos eu faço um aumento. Então, vou fazer, além dessas, faço mais 3 carreiras. Então, quando eu chegar na 8ª carreira, eu já estarei, então, a cada 6 pontos altos, vou fazer um aumento. Isso aqui é o que nós chamamos de círculo perfeito. Cada carreira que você vai fazendo, você vai aumentando um ponto alto de distância até fazer um novo aumento. Então, vou terminar essa carreira, faço as outras 3 e já volto mostrando para você como ficará. Bem, finalizando as nossas carreiras, até agora o nosso trabalho estará assim. Então, aqui eu tenho 8 carreiras e aqui na 8ª
eu fiz um aumento e mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Novamente, um aumento e mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, finalizei com ponto baixíssimo, como fiz com as outras carreiras, e agora vou fazer mais uma carreira, só que dessa vez não haverá aumentos. Então, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, e agora vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Então, vou fazer dessa forma por toda a carreira e já volto mostrando para você como ficará. Terminando aqui a nossa carreira, lembre-se que não há aumentos nessa carreira, nem sequer aqui no último ponto. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, estará dessa forma o nosso trabalho. Eu vou fazer mais um círculo igual a esse que terminamos agora. Nesse aqui que nós terminamos, vou deixar um pedaço de linha para costura. Vou puxar o fio aqui. Vou fechar. Vou arrematar esse fio aqui do meio, que é o fio que nós fechamos o nosso círculo mágico quando iniciamos. Então, esse fio aqui eu arremato e deixo esse aqui com a sobra de linha para costura. Faço um segundo círculo, que aí eu posso arrematar também no segundo círculo, essa sobra aqui e a sobra do meio, e agora vamos começar a costura. Então, eu volto aqui com os meus 2 círculos, então, já prontos. Eu vou unir as partes do direito dos círculos. Vou unir aqui as duas partes e deixar o avesso para fora. Em uma das partes, eu deixei uma sobra de linha já para costura. Então, agora eu vou costurar por 16 pontos da base, pegando sempre de um círculo e do outro. Então, eu tenho a linha aqui nesse círculo, passo pro círculo de cá, fazendo ponto alinhavo, pegando apenas na alça de cima aqui do ponto. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou passando de um círculo pro outro, sempre trabalhando aqui na alcinha de cima. E vou fazer essa costura aqui de pontos alinhavos em 16 pontos na base e corto o fio e arremato, ok? Com os meus círculos, então, aqui já costurados, agora eu vou começar a trabalhar com fio colorido, que no caso do meu fio aqui é vermelho, mas você pode estar utilizando a cor que você queira. Então, eu prendo o fio na agulha e conto, a partir da costura, daqui para trás, vou contar 8 pontos de base. Então, conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui nesse 8º ponto, eu vou prender o meu fio com um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E agora eu vou começar a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base.
Ao todo, vou fazer 5 pontos altos, dessa forma aqui. Primeiro eu tenho o ponto baixo com as duas correntes, depois fiz mais 5 pontos altos. Agora, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, faço apenas a primeira laçada, deixo a outra aqui ainda na agulha, salto um ponto aqui na base, passo para o próximo círculo, salto o primeiro ponto de base e vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, fechando todas as laçadas que eu tenho aqui na agulha. Então, novamente, vou fazer mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Agora aqui, depois de fazer o ponto alto fechado junto, fiz mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base, e agora no próximo ponto de base, vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo espaço. Novamente, vou fazer 5 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora, no próximo ponto, faço novamente um aumento. Então, vou fazendo o mesmo aqui por todo o círculo. Quando eu chegar já aqui no final, volto mostrando para você como ficará. Então, a sequência aqui serão 5 pontos altos e depois um aumento. Depois de fazer, então, o 5º ponto alto aqui final, depois do último aumento que fizemos, então, nós vamos fazer um ponto alto, deixando uma das laçadas aqui na agulha, deixo vazio o último ponto de base, passo para o próximo círculo, deixo o primeiro ponto alto também vazio e no segundo faço o ponto alto, fechando todas as laçadas então que eu tenho na agulha. E passo já para o próximo ponto de base fazendo um ponto alto. Então, vou fazer aqui, são 5 pontos altos. E agora, faço no próximo ponto de base um aumento. Então, você vai perceber que é a mesma sequência de quando fizemos esse lado de cá. Que então, nós ficamos aqui com os 2 pontos altos fechados juntos. A partir daqui, eu tenho, então, 5 pontos altos. E depois, mais o aumento. Então, a sequência vai ser sempre essa mesma que fizemos aqui do outro lado. Então, a cada 5 pontos altos, você vai fazer um aumento até chegarmos aqui nesse último ponto. Então, vou trabalhar aqui, quando chegar aqui eu mostro pra você, ok? Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto que iniciamos, que é onde está o ponto baixo com as duas correntes. Então, nesse espaço aqui, eu faço um aumento e fecho com ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciamos a carreira. Então, até agora, o nosso trabalho estará dessa forma. O que eu vou fazer agora é fazer mais uma carreira com o meu colorido.
Agora, eu vou andar com pontos baixíssimos por 3 pontos aqui na base. Então, primeiro, segundo e o terceiro. Vou fazer, então, 3 pontos altos nesse ponto alto aqui que eu tenho os dois fechados juntos aqui. Então, nesse espaço aqui na base, eu faço 3 pontos altos. Salto 2 pontos aqui de base, 1 e 2, e no terceiro, faço um ponto baixíssimo. Ando com mais 2 pontos baixíssimos aqui, nos próximos 2 pontos aqui de base. Viro meu trabalho para trás. E agora, vou fazer 2 pontos altos em cada um dos 3 pontos que eu acabei de fazer. Então, no primeiro, faço 2 pontos. No segundo, novamente mais 2 pontos. E no terceiro, novamente mais 2 pontos. E agora, eu fecho com ponto baixíssimo novamente no terceiro ponto de base. Ando novamente com pontos baixíssimos pelos próximos 2 pontos na base. Viro o trabalho para frente. E vou começar novamente fazendo mais 2 pontos altos em cada um dos pontos aqui que eu tenho na base. Comecei fazendo 3 pontos, depois fiz 2 em cada um, então agora fiquei com 6 pontos aqui na base e vou fazer novamente 2 em cada um da base, então agora eu vou trabalhar 12 pontos aqui, ok? Então, no primeiro espaço, faço 1 e 2. Próximo espaço, novamente, 2 pontos altos. E vou fazendo o mesmo por cada um dos pontos aqui da base. Novamente, salto 2 pontos aqui, 1, 2, e no terceiro, eu prendo com ponto baixíssimo. Salto novamente, faço 2 pontos baixíssimos aqui, 1 em cada ponto de base. Viro o trabalho novamente. Agora, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. Salto 2 pontos aqui na base e prendo com ponto baixíssimo no terceiro ponto. Agora, faço novamente um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e outro ponto baixíssimo. Viro novamente. E agora, volto a fazer 2 pontos altos em cada ponto de base.
E fecho aqui então com ponto baixíssimo no terceiro ponto de base. Ficando dessa forma. Que eu posso cortar o fio e arrematar. Bom, agora vamos aprender a fazer as orelhas. Eu já fiz uma e vou montar outra aqui para você ver como é que elas são feitas. Continuando a trabalhar com o fio colorido, eu vou prender o fio na agulha e a partir daqui, do meio aqui da penugem aqui da nossa coruja, eu vou contar 16 pontos de base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui eu vou prender o meu ponto. Então, eu já prendi o fio na agulha. Então, vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. E 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Agora, vou fazer uma sequência de mais 14 pontos altos. Um em cada ponto de base. Então, fiz 14 pontos altos, mais aqui o ponto baixo e as 2 correntes, então, aqui teremos, então, 15 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, viro o tapete, e no próximo ponto, agora eu vou fazer um ponto alto. E sigo assim por toda a carreira. Aqui no penúltimo ponto, eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, deixo a outra na agulha. E aqui nas 2 correntinhas que eu tenho aqui, que iniciamos, vou fazer um ponto alto, fecho a primeira laçada e todas as outras que estão na agulha. Faço novamente 2 correntes. Viro o tapete mais uma vez. E volto a trabalhar a partir do próximo ponto, um ponto alto em cada ponto de base. No penúltimo ponto de base, faço novamente
apenas a primeira laçada do ponto alto e no próximo faço o ponto alto fechando todas as laçadas que tenho na agulha. Assim a sua orelha vai diminuindo. Novamente, 2 correntes, viro o tapete e faço um ponto alto em cada ponto de base. Chegando no penúltimo ponto, vamos fazer da mesma forma. Faço apenas a primeira laçada do ponto, deixo a outra na agulha e no último ponto eu formo um ponto alto, fechando todas as laçadas da agulha. Novamente 2 correntes, viro e vou fazer mais 2 carreiras, sempre começando aqui com as 2 correntes e aqui no último e penúltimo os pontos aqui da base já faço uma diminuição. Então, vou fazer essa carreira agora e mais outra e volto te mostrando. Então, aqui nós já temos a nossa orelha dessa forma, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, novamente, vou subir 2 correntes, viro. E faço agora 3 pontos altos, sempre deixando a última laçada aqui na agulha. Agora, fecho todas juntas. Tenho, então, a nossa orelha já finalizada. Agora, posso cortar o fio e arrematar. Bom, com a orelha aqui, então, já arrematada, para fazer essa orelha aqui, que está à sua direita, então, o que você vai fazer é contar 31 pontos de base, voltando para cá. E vai fazer, nesse ponto 31, você vai prender o seu fio, fazer como fez aqui do outro lado. Prenda com ponto baixo, suba 2 correntes e faça mais 14 pontos altos. E vai dar a mesma sequência, primeiro você sobe, faça 2 correntes, virem, trabalhe novamente toda uma carreira de pontos altos. E aqui no último e penúltimo pontos, o que você vai fazer é fechar os dois juntos. Então, você vai sempre diminuindo um ponto aqui e outro aqui. Sobe novamente com duas correntes, faça todo em ponto altos de novo. E aqui faça uma nova diminuição. Até você completar a sua orelha como fizemos do lado de cá, ok? Para fazermos o bico, nós vamos virar o nosso tapete aqui. Para fazermos o bico, eu vou utilizar o barbante preto. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha e vou contar do lado de cá 11 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui, nesse ponto 11, eu prendo meu fio com um ponto baixo, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e volto trabalhando um ponto alto em cada ponto de base.
Então, contando aqui com as primeiras correntes aqui como ponto alto, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Então, agora eu vou fazer um ponto, fecho apenas a primeira laçada na agulha. Agora, eu vou trabalhar um outro ponto aqui nesses dois pontos aqui, que estão fechados juntos aqui na base. Então, faço outro ponto, fecho apenas a primeira laçada e deixo a outra na agulha. E já do lado de cá, a mesma coisa. Faço um ponto, fecho a primeira laçada, deixo as outras na agulha e agora fecho todas juntas. Agora, eu vou trabalhar novamente 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, estará assim dessa forma. Agora, vamos subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. Viro meu tapete aqui para trás. E volto trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto, antes da diminuição que nós temos aqui no meio, então, vou fazer da mesma forma. Faço um ponto, deixo na agulha a última laçada, aqui nos pontos aqui do meio, faço da mesma forma, faço ponto, deixo uma laçada na agulha e do outro lado a mesma coisa. Faço um ponto, faço uma das laçadas e agora fecho todas as laçadas juntas. E agora completo a minha carreira com um ponto alto em cada ponto de base. Então, ficou dessa forma, ok? Então, na primeira carreira, nós tivemos aqui uma diminuição de 3 pontos, e aqui nessa segunda carreira da mesma forma. Então, eu vou fazer da mesma forma essa outra carreira aqui. Então, vamos lá. Faço 3 correntes, viro o tapete. E volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Aqui no último ponto, antes da diminuição, então, vou fazer novamente
apenas a primeira laçada do ponto, passo pro próximo, novamente só uma laçada e pro próximo, novamente uma laçada, e agora fecho todos juntos. E continuo a carreira, fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Ok? Novamente, 3 correntes, viro o tapete. E volto a trabalhar da mesma forma. Aqui o penúltimo ponto, antes da diminuição, novamente vou fazer aqui uma diminuição dos 3 pontos aqui do meio. E continuo a carreira com os pontos altos. Subo 3 correntes novamente, viro o tapete e volto a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Aqui no último ponto, antes da diminuição, volto a trabalhar só a primeira laçada dos pontos aqui do meio, sempre os 3 pontos, e fecho os 3 juntos. Isso vai fazendo com que o bico vá afinando normalmente. Ele continua quadradinho nas laterais e vai sempre diminuindo os pontos aqui do meio. Vai ficando dessa forma. Então, vamos continuar. Sempre começando com as 3 correntes. Viro o trabalho e faço sempre da mesma forma. Sempre um ponto alto em cada ponto de base, e a partir aqui do último ponto, antes da diminuição, eu faço uma nova diminuição, sempre nesses 3 pontos aqui do meio. Novamente 3 correntes, viro o trabalho,
aqui ao meio, faço novamente as 3 diminuições. Faço as 3 correntes, viro o tapete. E agora vamos para nossa última carreira. Fazendo as 3 diminuições aqui dos pontos ao meio. Terminando aqui o nosso bico, então, nós temos 8 carreiras, e aqui no final, na última carreira, ficaram 2 pontos altos de cada lado, e a diminuição dos 3 pontos aqui ao meio. Então, aqui eu posso cortar. Vamos cortar o fio. Puxar aqui e agora é só arrematar. Quando você virar, estará dessa forma aqui o bico da coruja, ok?